Fala Comitê tem o prazer de receber aqui a Simone, né, uma pessoa importante em Pernambuco, que eu peço que se apresente. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Nelson, muito prazer estar mais uma vez com você, né? Já participamos aí do seu programa de entrevistas. Eu sou então a Simone Rosa da Silva, né, mais conhecida como Simone Rosa. Sou a secretária executiva de Recursos Hídricos de Pernambuco. Na verdade, estou secretária desde 2019. Sou professora também da Universidade de Pernambuco, a UPE. Enfim, vim trazer aí um pouco do meu conhecimento, da minha experiência no executivo, né, do governo do estado de Pernambuco. Mais uma vez, né, porque já atuei bastante, né, em outros cargos anteriormente. Interessante que Pernambuco tem uma situação bem peculiar. Acabei de fazer uma entrevista aqui com uma das mulheres, que estava falando aqui do poder das mulheres, e as águas de Pernambuco, toda a mão das mulheres, né? É verdade, São quatro. Verdade. Desde 2019 assumimos aí, né, em bloco, né, a secretária Fernanda Batista, né, que está à frente da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, e aí ela foi trazendo as demais mulheres, né, que governam as águas, eu na Secretaria Executiva, a Manuela Coutinho na Compesa, na concessionária de água, a Suzana na Agência Pernambucana de Águas e Clima, e a gente tem, né, tocado, né, de forma muito afinada aí essa gestão nas águas de Pernambuco, né? Isso tem sido evidenciado até por outros estados. Maravilha, maravilha. Mas aí conta pra gente, né, das suas atuações, quais os pontos marcantes, né, que nós temos lá para o seu estado? A Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, né, então, destacando assim, alguns pontos que a gente, digamos assim, atuou de forma, né, mais contundente desde 2019, quando iniciamos essa gestão. Então, um ponto importante, né, uma área importante que a gente focou foi a questão da segurança de barragens. Então, a segurança de barragens, em 2020 nós tivemos 2 emergências de barragens, né? Foi destaque aí no cenário nacional. Uma emergência foi na barragem Senador Nilo Coelho, que fica em Terra Nova, uma área de muito conflito, né? Que ela não poderia verter, porque aí teria um risco de rompimento. E, de fato, ela acabou vertendo, mas nós, né, entramos com todas as medidas de segurança e não tivemos nenhum assim, incidente, né, de maior gravidade. Inclusive, após isso, nós elaboramos o projeto de recuperação da barragem de Nilo Coelho, né, e estamos licitando a obra de recuperação da barragem Senador Nilo Coelho. Então, isso é um marco, a gente nunca tinha conseguido fazer uma obra de recuperação assim, estamos avançando com isso. E o outro caso foi a barragem Ipanema 1, em Águas Belas, né, que foi um caso bem tenso, digamos assim, né? Porque essa barragem ela foi construída porque passa por uma estrada, a PE 300, e verteu, né? A vazão foi muito acima do que para qual ela foi projetada para verter. Então houve, né, uma infiltração, começou a sair água por um outro ponto, e aí nós tivemos que tomar realmente atitudes mais sérias e fazer uma obra emergencial, isso em plena pandemia. Então foi uma situação assim, bem desafiadora, mas de fato conseguimos, né, sanar essa pendência e fizemos também, né, o projeto de recuperação definitivo, né, que ainda não foi licitado para a barragem de Ipanema e Águas Belas. Então foram 2 situações bem marcantes e que agregaram muito para a experiência da equipe, né, para mim como gestora pública e para toda a equipe de engenharia, né, dessa parte de segurança de barragens, né? Mas além disso a gente tem outras áreas, né? Então, por exemplo, uma área que eu posso destacar e que aí Pernambuco, né, tem sido aí notícia no cenário nacional é a questão do saneamento rural, né? Então este governo, né, nessa gestão resolveu enfocar, né, tomar ações para que a população, que o Ministério Público costuma chamar de população invisível, né, ela seja também atendida, né? Então nós tivemos a criação do primeiro CISAR, né? O CISAR Moxotó. O que é CISAR? CISAR é o Sistema Integrado de Saneamento Rural, tá? E é uma forma de administração em que as comunidades participam. Então existe uma corresponsabilidade, tá? A gente tem outros estados do Brasil que têm essa experiência
de muito sucesso, como o estado do Ceará, por exemplo, o estado da Bahia. Então, nós fomos nos capacitar, visitamos os outros estados para poder trazer essa experiência para Pernambuco. Qual é a tecnologia que está sendo usada? Eu fiquei pensando na Embrapa Solos. Aquela não? Não, verdade. Qual é o objetivo no CISAR? É você conseguir atender pequenas comunidades difusas, de população rural difusa. Então, a concessionária de água, ela foca nas áreas rurais, na sede urbana. Mas o CISAR, ele foca em comunidades difusas. Então, isso já havia sido iniciado antes de 2019, através de um cadastro das comunidades rurais. Tá? Então, existe um amplo cadastro e nós conseguimos agora, a partir de 2021, a gente licitou sistemas, né? Então aderimos uma ata da FUNASA para a gente poder identificar. Então a gente tem um cadastro que tem número de famílias abastecidas, localidade, e aí a gente vai buscar qual é o manancial próximo. Então se tem uma adutora, se tem um poço, se o poço precisa de ser dessalinizador, né? Enfim, se tem uma barragem. Então o que se faz? A partir do cadastro das comunidades, você identifica mananciais e aí você vê as famílias que serão atendidas. Então a gente já está com vários sistemas no Pajeú que estão em obra. Quando você está falando de saneamento, nesse caso é o abastecimento. Abastecimento da comunidade rural. Não, e o esgotamento sanitário? A gente vai ter estações de tratamento compactas, tá? Então é um combo. Quando você falou de saneamento, é porque o saneamento tem 5 vertentes, né? A drenagem, tem os resíduos, a gente está começando por água e esgoto. Eu falo 5 porque tem o controle de vetores que não estava sendo esquecido. Mas aí, e aí, geralmente, quando fala saneamento, eu já tenho um sinônimo assim, que a gente precisa bem caracterizar, que está se falando de esgotamento sanitário, né? Eu fui logo naquela tecnologia da Embrapa Solos para, né, que com as 3 caixas d'água ligadas e tal, para fazer o tratamento do esgoto, né? Então, mas o grande diferencial do CISAR é porque existe uma corresponsabilidade da comunidade. Né? Então, o CISAR Mochotoca já está funcionando muito bem, a comunidade se envolve, né? Então tem, né, um CNPJ, emite as contas e tem um percentual desse valor. Então, eu acho que quando a comunidade, né, os usuários, né, isso empodera, né, a comunidade, porque eles, né, buscam, de fato, que o sistema funcione. Então, começamos pelo CISAR Mochotó, já temos previsão, já temos o CISAR do Agreste Meridional também, na região de Arco Verde, né, e já estamos planejando aí um outro CISAR. Então, é uma experiência realmente nova para Pernambuco e que no Mochotó tem sido, já podemos dizer que é uma experiência de sucesso. Simone, já consegue quantificar a quantidade de pessoas atendidas? Eu não tenho esses números assim de cabeça agora, mas eu estatisticamente posso... não está. Mas o censo vai pegar isso também, né? E a gente tem 9 sistemas, né, que já estão com projeto e sendo implementados. Barragem, saneamento rural, tem outro destaque? Veja, para a gente não falar só de ação de infraestrutura, vamos falar um pouquinho da gestão. Né? Então, a Secretaria Executiva de Recursos Hídricos, ela ocupa, né, então tem uma atuação importante no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Né? Então, hoje eu sou a secretária executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e aí a gente buscou revisar, né, a atuação do Conselho. Nós tivemos nessa gestão, a partir de 2019, a revisão do regimento interno do Conselho e com isso, né, isso promoveu algumas mudanças até na composição do Conselho e também no número de reuniões ordinárias que aumentaram, né, agora com o novo regimento para 4 reuniões ordinárias no ano. Então, e extraordinárias, claro, sem limite. Então, isso faz com que, né, o Conselho seja mais atuante. A gente tem estimulado bastante as câmaras técnicas, né? Nós temos Câmara Técnica de Água Subterrânea, de outorga e cobrança, de assuntos legais institucionais. Então, assim, essa atuação do Conselho, a gente sempre leva para o Conselho o que há de atual. Então, tivemos, né, o lançamento aí, desde o ano passado, do PL, né, sobre o marco hídrico. Então, levamos essa discussão para os conselhos. Então, a gente busca incentivar,
né, a atuação, não ficar só naquela pauta, né, do dia, do que tem que ser resolvido no arroz com feijão, mas também vamos olhar o que está acontecendo no país, né? A gente participa também do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? Então, em conjunto com a Paraíba e com o Rio Grande do Norte, né, nós temos assento no Conselho Nacional, e aí a gente traz toda essa discussão, né, esse debate que está lá no panorama nacional para os conselheiros do Conselho Estadual. Participamos de câmaras técnicas também do Conselho Nacional, então a gente tem procurado, né, situar o Estado e os conselheiros nesse panorama. Qual a mensagem final que você quer deixar? Veja, para mim é um enorme privilégio, prazer estar participando aqui do INCOB, né? Então, apesar de não ser atualmente membro de comitê, porque em outras gestões eu já fiz, participei da jornada de capacitação, então a gente aprende muito com as experiências dos outros comitês, né? Dizer que Pernambuco está de portas abertas para trocar experiências, né? E que desejo aí que, com a participação cada vez maior dos comitês de seus membros, a gente avance cada vez mais para conseguir, de fato, uma real melhoria, né, na gestão dos recursos hídricos. Eu agradeço muito a sua presença e desejo aí um excelente evento para vocês. Para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.